Fala, galera! Torcedor do Vasco sofrido, né? Não sabendo o que vai acontecer, mas parece que teremos Ramon Dias de volta no Vascão, galera. E aí, será que vai dar bom se ele voltar para o Vasco? O que vocês acham dessa história da volta de Ramon Dias? Eu acho que ele nem deveria ter saído, né? Ele conhece o Vasco, cara. Não se troca treinador em meio a Campeonato Brasileiro. O que eu falei para vocês? Até o cara achar o elenco, ele vai demorar umas 7, 8 rodadas, né? E aí, meu irmão, 7, 8 rodadas, você já está rebaixado, né? Vamos ver o que a imprensa tem a falar. Tem informação aí bombástica sobre o novo treinador do Vasco e pode ser o Ramon Dias. Se ela for confirmada, né? Porque para mim, nessa hora a gente entra numa contradição, né? Que a gente sempre fala sobre tempo para o treinador e agora eu consigo entender uma demissão com 4 jogos. Mas essa demissão não é pura e única, exclusiva do treinador, né? É o contexto da SAF, Sim. é o contexto dos Se jogadores. eu tô no lugar do Pedrinho, eu também tomo essa decisão. É isso. É o contexto Também dos tomo. jogadores. Você tem que tentar sacudir alguma parte, já que a parte de cima não está funcionando. Então, os jogadores não vão se mobilizar por si só. Talvez um outro treinador. Sabe o que me chamou a atenção? Eu falei com você, né, Doug? Eu acho, nem sei mais. Me chama a atenção que nenhum jogador saiu em defesa do treinador ainda. Porque eu estava lendo hoje até uma matéria do GE, que um dos pontos que chama a atenção e que talvez desagrada a SAF é a mudança lá no meio de campo, não sei o quê, é o discurso do Álvaro falando de evolução, que a gente não tem visto. Não tem. Não, isso é fato, verdade. isso eu também discordo completamente dele. E que ainda não viu essa conexão com o elenco, porque às vezes o treinador é novo, ele acabou de chegar, não consegue os resultados, os jogadores falam, calma, calma, as coisas vão acontecer. Sim. A gente tá vendo no treinamento, uma hora vai. Hoje, parece que é o Álvaro no microfone e as coisas estão desconectadas. Pegando um exemplo, o trabalho do Carpini no São Paulo tinha problemas. Mas os jogadores Mas toda hora estavam lá. você viu os jogadores tentando defender. Isso. Nem isso você vê no Vasco, né? É verdade. E isso se reflete em campo. Sim. Na verdade, não necessariamente a desconexão com o treinador, mas talvez com o momento do clube. Sabe quando você já não está mais motivado, você já não consegue mais buscar essa motivação para você. E eu não estou falando que é do grupo inteiro, mas o gol mostra isso. Essa passividade de quem, putz, ai, sabe, nossa, tá puxado. Já se chutar, chutou. Se for gol, a gente vai tentar correr atrás de novo, mas a gente já está muito desfalcado, já está difícil pra caramba, já não está legal. Então, algo no dia a dia também não está dando certo, em que você não vai na técnica. A gente fala muito isso do Corinthians, e o próprio Antônio Oliveira destaca isso. Quando o Corinthians não perde ou busca a vitória, se não vai tanto na técnica, você deixa tudo em campo. Você deixa tudo em campo. E o Vasco já começou a mostrar que não está bem assim, já não está deixando exatamente tudo em campo. E isso pode, claro, partir de uma desconexão ali com quem comanda. Eu não sei se o Rafa está de volta com a gente, já com um sinal melhor, mas também, Dom, que não é no sentido de que essa mudança, se ela acontecer, vai ser suficiente para melhorar todos os problemas, né? A gente entende se ela acontecer, mas não é garantia de melhora. Até porque eu acho que hoje o menor dos problemas do Vasco é o treinador. Acho que a questão da SAF, como você colocou, eu concordo, é a grande vilã nessa história, por tudo que aconteceu. E há uma qualidade técnica questionável do elenco. Acho que o Vasco tem muita dificuldade hoje em encontrar soluções quando não tem o Verratti, quando não tem o Payet. Não sei se o Coutinho vai vir, poderia ser uma solução. E, aliás, acho que até um grande ponto, porque considerando todo o desequilíbrio do time, eu não sei se os 3 jogariam juntos, não sei se há a condição dos 3 jogarem juntos na equipe do Vasco. O Vasco está sem meio de campo. Sem o Payet jogando, estou dizendo até de marcação, tá? O Payet não está jogando. Você poderia ter colocado 4 caras de marcação. O Vasco não consegue. Os outros times passeiam pelo meio de campo do Vasco. O Adamés não corre atrás de ninguém. O Sforza fica lá igual um maluco tentando correr. Não adianta de nada. Mesmo sem o Payet, que você podia ter todas as justificativas para colocar 4 volantes no time para tentar fechar. Entregar na frente. Não adianta. Isso Imagina quer dizer tendo que compensar Coutinho, Payet. Quer dizer que se você tiver esses 3, esse problema não vai ser corrigido. Vai melhorar, claro, o time, mas esse problema não vai ser corrigido. Né? E qual seria, assim, um nome para tentar mudar para de fato ajudar o Vasco? Para que caminho vocês iriam? Hein, Mari? É porque o momento é de resgate, né? De você resgatar o Vasco. Assim. Totalmente. Não é nem de você fazer planos pensando em como ele pode subir na tabela de classificação, o que o Vasco pode ainda conquistar nesse Campeonato Brasileiro. Assim, não, o momento de resgate.
E aí você vai apelar para caras experientes, para caras que conhecem desse momento, dessa fase do futebol brasileiro. Porque você arriscar outro nome de fora, para você dar tempo dele se adaptar, para você dar tempo dele conhecer o grupo, para você, porque assim, o Álvaro, os primeiros 2 jogos, uma pancada ali dos adversários, ainda conhecendo o grupo, ainda sabendo que se eu colocar esse, então vou mexer nesse. Então as mudanças, elas são naturais nesses primeiros jogos. Ele está conhecendo o grupo. Agora não dá mais para o Vasco perder esse tempo de chamar alguém de fora que ainda vai entender como funciona calendário, adversário, elenco, jogador. É aquele momento de você abrir mão da sua ideologia, sabe? Ah, sim. Ó, vou abrir mão da ideologia e vou me salvar no que dá. Vamos na mística. É jogar feio e conquistar 3 pontos. Acho que não só na mística, mas na segurança, sabe? Filipão. Eu acho que faz muito sentido. Tem Filipão, Para tem mim faz Mano. muito. Eu não sei se o Felipão aceitaria, eu não sei. Porque eu também, se eu fosse um técnico... Eu acho que ajudaria. Ele ou o Mano Menezes. Acho que são técnicos que, dentro do que a gente falou, são credenciados... Não sei se o Mano Eu não sei se eles aceitariam aceitariam, não sei. Lógico, é um gigante como o Vasco, mas é uma situação muito... Hoje o Vasco é o grande mais credenciado a ser rebaixado. E por isso que a figura do assim, Pedrinho com folgas. Assim. Acho que hoje, se a gente vai falar dos que estão lá embaixo, Grêmio e Fluminense, sinceramente, não acredito lutando por essa condição. O Grêmio eu não acredito, o Flu eu já não tenho essa certeza toda. Porque tem voltas de lesões significativas, tem Thiago Silva, eu realmente acho que o Corinthians é um que briga por isso, porque a gente está falando do combo em campo e fora dele. Mas, então, eu não sei o quanto seria atrativo para um técnico assumir o Vasco nessa condição. Mas, desculpa, Mari, só até corroborando o que você falou, de chegar alguém que já conhece o ambiente do futebol brasileiro, que sabe, sabendo que, olha, não sei se eu vou te entregar muita coisa no mercado, tá? Falando do Coutinho, mas o Vasco, para ele mudar de patamar, não acho que é 2, 3 contratações. Sim. Então, para mim, o Vasco é um time já que... Não consigo imaginar que o mercado vai alterar o cenário dele de lutar contra o rebaixamento até o fim. Então, se o técnico chegar já sabendo dessa realidade, eu acho que um nome mais credenciado, mais conhecedor do futebol brasileiro seria o caso. Então, acho que Mano Menezes ou Felipão seriam nomes adequados nesse sentido. E a figura do Pedrinho é muito importante nesse momento, né? Sim. Porque é o relacionamento ali, de quem conhece esses caras, enfim. Não está escondido ali atrás de uma cifra. Ô, Rafa, tem informação já sobre possível novo treinador? Porque entre os nomes a gente falou desses, né? Tem aquela história que até o nosso colega lá, o Pedrosa, já há algumas semanas falou que se chamar o Ramon Dias volta, né? O que seria uma maluquice, Nossa, mas total. Diante disso de quem escolhe uma contratação e demissão até faz sentido. O Jorginho foi um cara que já passou também pelo Vasco e conhece esse ambiente. O que é que você tem de informação em relação a isso? Ramon Dias, inclusive, está no bid ainda da CBF, né? Oficialmente para a CBF, ele não deixou de ser técnico do Vasco, não deixou de ter vinculação com o clube aqui no Brasil, né? Seria realmente uma loucura. Mas no futebol, quase tudo é possível, né? Quase nada é impossível. O que se sabe é que o Vasco vai buscar um técnico experiente. O Pedrinho está convencido de que não adianta, nesse momento, queimar o Felipe nessa função. Sempre é bom lembrar que o Felipe Maestro, né? Grande amigo do Pedrinho, e que agora voltou para o Vasco numa função estratégica como diretor técnico do futebol, próximo ao Pedrinho, né? Uma figura de identificação com o clube. O Felipe, por formação, é técnico de futebol e fez um bom trabalho recentemente dirigindo o Bangu, aqui no Rio de Janeiro. Então, especulou-se essa possibilidade, mas o Pedrinho entende que não é momento de queimar o Felipe nesta função. Ele tem papéis mais estratégicos, né, dentro da relação direta com o presidente e da condução do dia a dia do futebol do Vasco. Então, vai vir um treinador e o Pedrinho está sendo convencido a contratar um técnico cascudo, experiente. Aí alguns nomes já surgem porque estão disponíveis, né? Filipão, Mano Menezes, mas seriam nomes aí dentro desse perfil. O Vasco quer, segundo informações de pessoas próximas ao Pedrinho, o Vasco vai buscar um técnico mais experiente, mais acostumado a momentos de pressão. E eu falava sobre a logística, né? O Vasco vai chegar, a gente recebeu essa informação há pouquíssimos minutos, aqui no Rio de Janeiro, por volta de 4h30 da tarde. A saída de Caxias do Sul será às 2h35. E aí, depois da chegada da delegação aqui no Rio de Janeiro, é que vai acontecer a conversa entre o Pedrinho e o Álvaro Pacheco e o Pedro Martins, que é o diretor executivo de futebol do clube, para poder alinhar toda essa questão associada aí à rescisão do contrato, porque a decisão de demitir o técnico português, essa já está tomada pelo presidente, mas não foi feita de cabeça quente,
né, após o jogo, e até porque o Pedrinho não estava lá em Caxias do Sul. Uma vez tomada essa decisão, os próximos passos, esse ajuste em relação à rescisão de contrato e a chegada de um novo técnico para o jogo de sábado contra o São Paulo. O Vasco deve ser mesmo comandado pelo Rafael Paiva, o técnico do Sub-20, que recentemente socorreu o time principal depois da saída do técnico Ramon Dias e da chegada do técnico Álvaro Pacheco. Enfim, a realidade é muito dura em relação a essa tomada de decisão, mas o Vasco prefere, né, o Pedrinho, resolver logo isso pelo diagnóstico de que, mesmo tendo algum tempo para trabalhar dentro de uma realidade de futebol brasileiro, de calendário brasileiro, o Álvaro Pacheco teve tempo para fazer alguns bons treinamentos, o Vasco não mostrou evolução e mostrou involução técnica dentro de campo. E por isso a decisão pelo presidente Pedrinho já está tomada, meus amigos. E esse elenco do Vasco, ele custou 200 milhões, gente. O Vasco teve 200 milhões para contratar jogador. E agora, no meio do ano, a gente não sabe... Pelo jeito, não vai ter aporte da SAF. Não, o Pedrinho já falou, esquece. Não tem nada. Não tem Porque aporte. está quebrada. Porque Não, está quebrado. e vai ter que E pagar aí? essa multa ainda, né? Outro ponto. E aí, gente? É. Eu acho que o torcedor... Eu vi uma torcedora... Coitada, ela publicou nas redes sociais falando... comparado com o ano passado, a gente está com 1 ponto a mais. De 6 pontos para 7 pontos no Campeonato Brasileiro, gente. Se olhar o copo meio cheio, né, É Mari? quase a margem de erro. É uma margem, margem de erro. Então pode ser que o Vasco se salve na penúltima rodada ou na última rodada de Vai novo. ser isso até o fim, né? Vai ser. E esse ano, a perspectiva é de piora. No ano passado, a gente ficava assim, no meio do ano vai Isso. ter uma... eles ainda vão contratar, já notaram os problemas do time. E chegou E o ajudou. Ramon. Isso. Agora, a perspectiva é não tem aporte, não sabe quem vai treinar e é rezar para um treinador. E os adversários diretos, eles praticamente já mudaram também, né? Porque Sim. a gente, lá no começo, pensou, tal time, pode O brigar lá próprio embaixo. Cruzeiro, Bahia, todo Já mundo tão em cima, crescendo. já tá E até Juventude, quem subiu, né? O Criciúma, já tá todo Criciúma, mundo lá em Juventude, cima. começaram muito Cuiabá, bem. bem O Goianiense. demais. Ô, Rafa, só uma coisa pra gente concluir com você nesse momento, tá? Porque você volta. Pro Pedrinho não seria um problema a volta do Ramon? Quer dizer, a demissão do Ramon não partiu por parte do Pedrinho? Foi questão com a SAF? Não seria um problema, mas não é uma decisão que o Pedrinho quer ir lá tomar. Ele entende que seria, segundo uma pessoa muito próxima a ele, me confidenciou, ele entende que seria um retrocesso, né? Seria passar um atestado de que o trabalho estava funcionando e o Vasco equivocadamente o mandou embora, porque a discussão é muito boa sobre essa questão entre Vasco Associativo e Vasco SAF, mas no final das contas, meus amigos, é tudo Clube de Regatas Vasco da Gama, né? Independentemente de quem toma a decisão. E a instituição fica à frente, é ela quem está na berlinda. E dentro dessa discussão, uma volta do Ramon Dias poderia ser caracterizada como uma última passada de recibo de incompetência. Sim. De um ano já fadado a muito insucesso por parte do Vasco. Só um detalhe em relação à comparação com o ano passado, e é importante que ele seja dado nesse momento, porque a janela está prestes a ser aberta. O Vasco, ano passado, solucionou os seus problemas técnicos com a chegada de Ramon Dias e alguns jogadores importantes, como o Medel, o Verrete, o Paulinho Paula, muito mais na base das oportunidades de mercado, de um mapeamento específico que não demandou investimento do que propriamente precisando contratar. Verdade. Agora, novamente, não vai ter dinheiro para contratar. Poderia usar a mesma estratégia. A pergunta é a seguinte: quem garante que o acaso que ajudou ano passado vai ajudar outra vez em 2024? Ninguém pode garantir. Vamos para o intervalo. Então, Rafa, você volta para a gente conversar mais sobre o Vasco e também... É isso aí, galera. Situação difícil, complicada, né? Que situação do Vasco, mano. Mais um ano nessa dificuldade. Parece que tem algo a mais, né, cara? Parece que tem alguma coisa puxando o Vasco pra trás. Que negócio estranho, esquisito, gente. Que é isso? O Vasco não consegue sair dessa zona maldita de desconforto. Todo ano essa mesma coisa, né? Todo ano. Tem quantos anos que o Vasco tá nessa? Se a gente contar os anos que estava na Série B, lutando para subir, não conseguia subir, cara. Vasco passou uma porrada de ano na Série B, tentando subir, não estava conseguindo subir. Aí subiu, vendeu ao Vasco. Nunca mais o Vasco vai ficar em desvantagem aos adversários e blá, blá, blá. E tá aí de novo nessa situação, né? Não deveria ter demitido o treinador Ramon Dias, cara. Não deveria ter demitido.
eu voltaria com ele, ao invés de ir atrás de um Filipão, de um Mano Menezes. Até um Mano Menezes, cara, não sei, os últimos trabalhos dele não tem dado certo, mas ele é um treinador bem retranqueiro, né? Para salvar de rebaixamento, ele é um cara bem legalzinho, né? Consegue montar um time ali na retranca que fica nojento, fica difícil. Só que os jogadores precisam ter a característica, né? Não adianta você querer montar um time retranqueiro sem as características dos jogadores. Já viu o Mano Menezes ir para um time onde as características não batiam e ele não conseguiu montar, mas aonde ele montou o time, onde ele pediu jogadores para aquelas posições específicas, ele conseguiu deixar o time do jeito que era o esperado, né, na Série A. Mas para trazer o Mano Menezes tem que estudar isso daí, né? Ó, mano, esses jogadores aqui bate com a sua característica ou não. Tem que ter isso, pessoal. Senão não dá certo, né? Se os jogadores não tiverem a característica do treinador, não vai dar certo. Eu acho que o do time do Vasco não tem característica muito defensiva, né? Tanto é que os caras tomam uns gols que é surreal, os gols que o Vasco vem tomando. E hoje, essa derrota de ontem não era nem algo anormal. Pô. Se o Vasco vence o Cruzeiro, venceu o Cruzeiro, né? Isso aqui, a gente tá aí, e o Vasco ia para 10 pontos, né? Iria 10 pontos. 10 pontos. 10 pontos em 10 rodadas, cara, é pior que bem. O Vasco tem menos de 1 ponto por rodada, cara. Isso é muito preocupante. Tendo em vista que o Cuiabá descolou, o Criciúma descolou, geral tá vencendo e o Vasco tá ficando para trás. Logo ali esse Corinthians, Fluminense, Grêmio, eles vão começar a vencer também. Já eles escapam dessa zona de rebaixamento aí. Não acredito que esses times vão ficar nessa situação, não. Então, precisa ser feito algo urgente no Vasco. Precisa de, sei lá, jogadores específicos. 5 jogadores bons. Mudaria a situação do Vasco e um treinador bom. Que para mim o Ramon Dias é um excelente treinador. Um excelente treinador.